Numa reunião há um tempo atrás, e quando eu digo há um tempo atrás, eu não defini, né? Isso pode ser pouco tempo, bastante tempo, mas numa reunião há um tempo atrás, a gente conversando sobre a condução da igreja, o andamento da igreja, um irmão disse nessa reunião que ele tinha certeza, mas certeza absoluta de uma coisa, que ele não tinha sido chamado para ser pastor. Isso ele falou que tinha certeza. Ser pastor realmente não é fácil. Tem seus desafios, tem a questão do chamado, tem a questão dos dons, e Deus vai conduzindo. Ser pastor tem momentos difíceis onde a gente não sabe para onde correr às vezes, ou fica na dúvida de como receber ajuda, de como poder encontrar saída para situações. E baseado nessa realidade, temos um exemplo bíblico de um pastor que, ao conduzir a igreja que ele tinha começado, ele se viu em dificuldades também, ele viu que tinha problemas, viu que a igreja estava bem, num certo sentido, mas viu que a igreja tinha problemas, e ele então procurou ajuda. O nome desse pastor é Epáfras. Epáfras é o nome desse pastor. E ele foi procurar ajuda, claro, sabe com quem? Com o apóstolo Paulo, um especialista em cuidado de igreja, alguém que entende de condução de igreja, alguém que tinha ensinado tantas coisas, alguém que tinha ensinado a ele, né, tinha feito discipulado na vida do Epáfras, e agora ele, à frente da igreja, conduzindo uma igreja que ele tinha começado como resultado do trabalho do apóstolo Paulo, ele vê dificuldades e ele procura Paulo. Onde está Paulo? Paulo está em Roma. Só que Paulo está em Roma preso. Ele está preso. Essa história nós encontramos em Atos capítulo 28, quando toda aquela longa história de até que ele conseguiu chegar a Roma, mas ele estava preso. Na verdade, ele tinha sido preso em Jerusalém, conhecemos a história, queriam linchá-lo, né, ali no pátio do templo, os guardas romanos intervieram e eles então pegaram Paulo e iam levá-lo junto, e já estavam meio que tratando ele de qualquer jeito, e o que Paulo diz, opa, cuidado como vocês lidam comigo, porque eu sou um cidadão romano. Quando eles descobriram, né, e viram que Paulo é um cidadão romano, eles tiveram que mudar o tratamento, recolheram ele, separaram ele da turma lá, e levaram ele preso e encaminharam mais adiante para Cesareia, uma outra cidade não muito longe de Jerusalém, e ali então passaram a julgá-lo. Quando os acusadores vieram de Jerusalém e fizeram as acusações para Paulo, eles requisitaram, insistiram que Paulo voltasse para Jerusalém para ser julgado em Jerusalém. Aí Paulo o que diz? Não, peraí, Jerusalém não. Eu sou cidadão romano, eu apelo para César. E era um direito do cidadão romano que, se numa dificuldade de um julgamento ele apelasse para César, então ele era encaminhado para César em Roma. E assim Paulo foi encaminhado, lógico, demorou, ficou 2 anos preso em Cesareia ainda, depois veio aquela viagem de mar, naufragaram, pararam numa ilha, ficaram não sei quanto tempo numa ilha, pegaram outro barco e finalmente chegaram à Itália, chegaram a Roma, onde então ele foi preso. Claro, era uma prisão domiciliar, era uma prisão que ele ficava acorrentado a um guarda 24 horas por dia, e tinha pessoas com ele também nessa casa. Essa era a situação da prisão, dessa primeira prisão de Paulo. Paulo teve outras prisões, e aquela prisão que ele conta a Timóteo, em 2 Timóteo, é uma outra história. Ele está numa masmorra, ele está realmente condenado à morte e assim por diante. Mas aqui Paulo está preso em Roma, em prisão domiciliar. E Epáfras, que tinha começado a igreja na cidade de Colossos, ele foi a Roma para então conversar com Paulo e diz: Paulo, me ajuda na parada aí, o negócio está pegando lá em Colossos. E eles conversam, Paulo reflete bastante sobre isso, e Paulo então, dirigido pelo Espírito Santo, decide escrever uma carta para os irmãos da igreja de Colossos. E essa carta então é levada por um outro irmão. Epáfras ainda fica um tempo com Paulo, e Tíquico é o irmão querido que leva essa carta junto com Onésimo,
e eles levam a carta para Colossos, para ser lida entre os irmãos colossenses. Mas lá em Colossenses, no final do capítulo 4, a orientação de Paulo é que essa carta seja lida também na igreja de Laodiceia e nas outras cidades ao redor. Ou seja, a instrução, a orientação que Paulo transmite através da carta é uma instrução também para outras igrejas. E essas instruções para outras igrejas alcançaram-nos aqui em Blumenau. Estamos aqui hoje e essa carta de Paulo nos alcança. É uma igreja que também não foi fundada pelo apóstolo Paulo, né? Não foi plantada por ele, porque afinal de contas já são 2000 anos, então ficava difícil, né? Foram outros missionários, instrumentos usados por Deus, mas Paulo então tem direção para nos dar através da carta aos Colossenses. E agora então, a partir e para esse ano, o meu programa de mensagens é fazer mensagens baseadas em Colossenses. Colossenses, uma igreja, como eu disse, não começada por Paulo, mas por um discípulo seu, o Epáfras, que estava crescendo, estava desenvolvendo, mas de repente teve problemas, dificuldades, e então vem a orientação de Paulo para essa igreja. E por isso então, vamos estudar um tempo em Colossenses. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículos 1 e 2, que nós temos a introdução, né, dessa carta. E ali diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis amados, fiéis irmãos em Cristo, que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo já se apresenta logo de início como apóstolo, como ele também faz em outras cartas, em muitas cartas ele se apresenta claramente como apóstolo. E a palavra apóstolo significa um mensageiro, um emissário, mas alguém que é representante daquele que o enviou. E ele então logo apresenta de quem ele é apóstolo de Cristo Jesus. Então, apóstolo tinha essa característica de ser alguém que representava uma grande autoridade. E por conseguinte também tinha essa autoridade transferida dessa autoridade que o enviou. Então o apóstolo Paulo começa deixando isso claro, que ele é um apóstolo. Assim como os 12 apóstolos, Paulo também é um apóstolo. E ele se diz apóstolo de Cristo. É importante nós lembrarmos dessa observação, porque nós vamos encontrar em Efésios o dom de apóstolos. Então muitas outras pessoas também receberam esse dom do apostolado, de serem apóstolos, mas essas outras pessoas que vieram depois desse tempo chamado apostólico, nesse tempo em que tinha os 12 apóstolos, e que tinha Paulo como apóstolo, que tinha Tiago, irmão do Senhor Jesus, como apóstolo pastoreando a igreja de Jerusalém, e terminando esse tempo apostólico, o dom continua, mas as pessoas não são mais chamadas de apóstolos de Cristo, porque eles não fazem parte daquele grupo que presenciou Jesus, que conviveu com Jesus, que teve a experiência de ver Jesus face a face, como foi o caso do apóstolo Paulo, mais de tarde, né? Mas ele é um apóstolo de Cristo, com toda a autoridade. Mas Paulo diz que também Timóteo participa dessa carta. Ele diz, e o irmão Timóteo? Timóteo está com ele. Mais adiante, Timóteo vai ser enviado para cuidar da igreja em Éfeso, mas por enquanto ele está com o apóstolo Paulo, ainda sendo preparado, trabalhado para servir o Senhor, para ser uma grande obra, um grande obreiro na mão de Deus. Então, Paulo não trabalha sozinho, ele trabalha com outros, ele vai formando líderes e assim, dessa forma, ele vai realizando seu ministério. E ele diz então, Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus. Naquela época estavam se levantando apóstolos, né? Esse negócio de se levantar apóstolo não é uma novidade dos nossos dias, né? Que até pai apóstolo já teve por aí, já falaram por aí, mas já naquele tempo se levantavam apóstolos que se diziam cheios de autoridade, mas no fim não tinham base nenhuma. Paulo deixa muito claro, eu sou apóstolo pela vontade de Jesus. Em Atos capítulo 9, você pode ler como Jesus o convocou para ser esse apóstolo. E ele então diz, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos.
quem recebe a carta são irmãos. São irmãos. Irmãos por quê? Porque nasceram de novo. E nasceram de novo em que família? Na família de Deus. Em todo mundo que nasce na família de Deus é irmão daqueles que nascem na família de Deus. Então Paulo chama os irmãos de irmãos, e isso continua até hoje, chamamos-nos de irmãos, né? Irmãos. É importante a gente não usar essa expressão quando você esqueceu o nome. É melhor você perguntar o nome, né? O irmão. Tá, pergunta o nome logo, e aí você chama o irmão pelo nome, né? Que fica melhor assim, né? Então, irmãos, e ele descreve esses irmãos como santos e fiéis. Na minha Bíblia, que é a NVI, tem uma letrinha lá, a letra A, depois aponta lá para o rodapé e diz crentes. Então essa palavra fiéis significa também crentes. Então esses irmãos são santos. Opa, peraí, santo? Qual o nome deles? Quando eles foram canonizados? Quando eles entraram na lista da canonização? Ou de onde é que vem esse negócio de canonização? Bom, sem querer discutir outras religiões, a Bíblia chama todos os irmãos da igreja de santos. Se o apóstolo Paulo fosse dirigido pelo Espírito Santo escrever uma carta para a Igreja Evangélica Livre de Blumenau hoje, ele ia usar a mesma expressão, santos. Ele ia chamar você, a mim, a todos nós de santos. Pô, mas nós nem fomos beatificados, muito menos canonizados. Não precisa, porque Deus é que nos torna santos em Cristo Jesus. Amém, amados? Quando nós nascemos de novo, nós somos feitos santos, separados por Deus, para Deus. É isso que é ser santo. E santos e fiéis, ou santos e crentes. A igreja é composta de crentes. Parece óbvio, né? Parece evidente. Mas hoje em dia a gente tem que falar isso. A igreja é composta de crente. Aqueles que se converteram, aqueles que creem em Jesus como seu Salvador, aqueles que entregaram a sua vida num ato de fé a Jesus e que confirmaram a sua fé através do batismo, como uma entrega pública. Então são pessoas comprometidas com o Evangelho. Igreja é composta de crentes. A vocês, né, aos santos e crentes irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz. Então essa saudação toda especial, no passado a gente usava muito mais, talvez a gente possa continuar usando e reenfatizando essa saudação tão preciosa, tão rica, graça e paz. Pega no contexto grego da palavra graça, charis, né, da palavra da graça de Deus, e pega uma palavra do contexto judaico que é paz, shalom. Então você deseja essa graça de Deus, esse favor de Deus, essa bênção de Deus e também o shalom, a paz de Deus. É isso que Paulo então deseja aos queridos irmãos ali, da parte, né, de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Assim, o apóstolo Paulo faz a introdução, ele se apresenta como autor, ele descreve seus destinatários. Eu só quero adiantar que o tema que essa carta vai tratar é falar sobre a grandeza, a supremacia do nome de Jesus ou de Jesus. Ele vai apresentar isso em toda essa carta, porque essa igreja, ela tinha coisas boas, mas ela tinha um problema. Ela estava sendo importunada por falsos ensinamentos, e em resumo, o que eles queriam, esses falsos mestres, eles tinham o intuito de querer aperfeiçoar a obra redentora de Cristo através de esforços e empenhos próprios no agir e no pensar. Então eles, em resumo, diziam que muito bom, vocês se converteram a Jesus, vocês aceitaram o Evangelho, vocês agora estão caminhando nessa vida de fé, mas precisa crescer, precisa um pouco mais. Isso não é assim bem o suficiente. Vocês precisam aperfeiçoar a obra redentora de Cristo através de um empenho próprio de agir e de pensar.
Essa linha de pensamento daquela época depois se tornou cada vez mais forte e incomodou a igreja de Jesus naqueles primeiros anos, 100, 200 anos, que foi uma coisa terrível. Esse movimento, essa linha de pensamento foi chamada de gnosticismo. Vem de gnose, que significa conhecimento. Então, essa ideia de que, tá bom, você crê em Jesus, mas você precisa ter um conhecimento superior. Um conhecimento que é transmitido aos mais experientes, aos iniciados, aqueles que têm aquelas experiências especiais com Deus, e eles vão então passar adiante esse conhecimento místico sobrenatural. Nós vamos falar detalhadamente sobre isso quando chegarmos no capítulo 2, onde então o apóstolo Paulo vai confrontar esse ensino e vai falar claramente sobre isso. E a resposta então a esses falsos mestres, a essas heresias, em primeiro lugar e sobretudo, é apontar para Cristo como cabeça da igreja, cabeça da criação, cabeça de tudo, apontar para a supremacia de Cristo. Cristo é mais, Cristo é tudo, não precisamos de mais nada. Tudo que nós precisamos é única e exclusivamente de Jesus Cristo. O que tinha de ser feito foi feito por Ele, lá na cruz, e está completo. Não precisa de mais nada. Então, aponta para Cristo. Então, nós vamos nessa carta ter o tema geral, a supremacia de Cristo. E vamos voltar a isso o tempo todo. Hoje, então, eu quero aproveitar e já entrar nessa primeira parte, onde temos o início dessa carta em que Paulo ora por eles. O versículo 9 diz, daqui a pouco nós vamos ler 3 a 8 já, mas o 9 diz: por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês. O apóstolo Paulo não deixa de orar, ele ora sem cessar, está sempre orando pelos colossenses. Vamos ver essa oração, e hoje nós vamos ver a parte em que ele dá graças, ele agradece. Então, Colossenses 1, 3 a 8, nós temos o texto aí na projeção, e também quem quiser acompanhar na Bíblia, no aplicativo. Diz assim, Colossenses capítulo 1, versículos 3 a 8. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês. Por todo o mundo esse evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Então aqui agora, nessa oração do apóstolo Paulo, ele agradece primeiro. Sim, sempre temos alguma razão para agradecer, e se não tiver razão, a Bíblia diz que a gente deve ser grato sempre. Então comece suas orações agradecendo. Comece seu tempo de oração agradecendo. Não deixe de agradecer. Agradeça por tudo. O apóstolo Paulo agradece, e pelo que ele ouviu de Epáfras, ele agradece especialmente por 3 coisas que ele vê que esses irmãos tinham desenvolvido na sua caminhada de fé. Por isso nós vamos encontrar essas 3 coisas que destacam essa igreja. Ele vai falar no versículo 4 sobre a fé e sobre o amor, e no versículo 5 ele fala da esperança. Uma igreja que anda no senhorio de Cristo, que tem Jesus como supremo, como cabeça, é uma igreja que desenvolve fé, que desenvolve amor e que tem uma esperança forte. Essas 3 coisas então marcaram a igreja de Colossos. Essas coisas também marcaram outras igrejas. Paulo escreve aos Coríntios, por exemplo, ele vai falar sobre o amor, e quando ele termina de falar sobre o amor em 1 Coríntios 13, o que ele diz? Agora permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é
o amor. Mas essas três coisas estão juntas. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele destaca que essa igreja também se desenvolveu e ela tinha uma fé operosa, uma fé que trabalha e um amor prático. E aos Efésios ele ora, pelos Efésios ele ora para que também cresçam na esperança. Então fé, amor e esperança estão sempre presentes. Aos Tessalonicenses Paulo escreve e reconhece que também eles desenvolveram uma vida de fé, de amor e de esperança. Então com essa ênfase e com a ênfase que Paulo está dando aos Colossenses nesse primeiro capítulo, temos esse desafio para nós hoje. Avaliar como estamos em termos de fé, de amor e de esperança. Como estamos? Então, em primeiro lugar, a questão da fé no versículo 4. Quando Paulo fala assim aqui, ele agradece, por ter ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Então, ele está falando dessa fé, em primeiro lugar, como entrega. Como diz em João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, fé é aquela fé de entrega a Jesus, é aquela fé que nos torna crentes em Jesus, aquela fé que nos liga com Jesus e que nos faz decidir caminhar com Jesus, confiando nele como Senhor e Salvador, crendo que ele morreu na cruz pelos meus pecados e agora assumindo esse compromisso de vida toda com Jesus. Então, fé em primeiro lugar como entrega. Em segundo lugar, a fé também pode ser entendida como o conjunto daquilo que eu creio. Por exemplo, em Atos capítulo 3, versículo 16, diz assim, foi o poder do nome... Não, é Atos capítulo 6, versículo 7, desculpa, pulei aqui. Fé como conjunto, tudo que eu creio. Atos 6, 7, diz ali, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Obedeciam à fé? Obedeciam aquele conjunto daquilo que compõe a nossa crença, daquilo que nós cremos. Então tem a fé que precisa ser obedecida. Aquilo que nós cremos na Trindade, nós cremos que Jesus é tanto Deus como homem, nós cremos que só o sacrifício de Jesus na cruz por nossos pecados é suficiente para a nossa salvação, Então temos aquilo que nós cremos, então a nossa fé. Mas também fé pode ser aquela expressão de confiança no poder de Deus para fazer milagres, como aconteceu lá em Atos capítulo 3, versículo 16, onde diz, Pedro responde às pessoas que se maravilharam com aquele paralítico que durante toda a vida esteve lá à porta do templo pedindo esmola, e aí por ação de Pedro e João, aquele homem levantou, saiu andando, e não só andando, saiu pulando, dançando, e aí eles perguntam o que aconteceu, e Pedro então responde em Atos 3,16, foi o poder do nome de Jesus que deu forças a esse homem. O que vocês estão vendo e sabendo foi feito pela fé no seu nome, pois foi a fé em Jesus que curou esse homem em frente de todos vocês. Então é aquela fé que crê nos milagres, crê no poder de Deus. Então tudo isso tem a ver com fé. Enfim, fé é aquela fé que se põe em ação. Quando Paulo destaca a fé que os irmãos lá de Tessalônica tinham, ele fala da operosidade da vossa fé, do trabalho que resulta da fé de vocês. Ou como diz Tiago diz o quê? Sem fé, sem o que a fé é morta? Sem o que a fé é morta? Sem obras, a fé é morta. Então a fé, ela precisa estar ligada a essa operosidade, a essa entrega, a essa dedicação. Enfim, a fé precisa ser algo prático no dia a dia. As pessoas precisam ver na tua vida que você crê. As pessoas talvez não vão experimentar um milagre por causa da tua e da minha fé, pode ser que não. Mas o que elas podem e devem ver é que a fé em Jesus opera na tua e na minha vida. Eles veem que está sendo feito um milagre dia a dia, transformando a tua e a minha vida. Fé. E é isso que o apóstolo Paulo
agradece a Deus por ver nesses irmãos de Colossos a fé que eles tinham. A segunda característica pela qual o apóstolo Paulo agradece é o amor. Versículo 4, né? Então, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos. Então agora o apóstolo Paulo destaca o amor como uma característica de uma igreja que tem Jesus como cabeça, que tem Jesus como Senhor, que trata Jesus como o Supremo. Então, o amor. E o amor nós sabemos que é uma dádiva. Cantamos antes desse amor lindo, desse amor que nos é dado e como sentimos, né? Como é maravilhoso sentir o amor de Deus que tanto nos surpreende. O amor é uma dádiva. O amor, diz o versículo 8 aqui de Colossenses capítulo 1, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Ou seja, aqui já dá a indicação de como esse amor está dentro de nós. É uma dádiva, é um presente. Aos Romanos, Paulo explica um pouco melhor, Romanos capítulo 5, versículo 8, ele diz: a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, fala aqui do amor, ele está falando em primeiro lugar do amor de Deus como presente na nossa vida. Coisa linda, coisa maravilhosa. Deus nos amou primeiro, diz João. Ele nos amou primeiro. E por isso nós podemos amar, senão nem poderíamos amar. E se o apóstolo Paulo está dizendo que esses irmãos são conhecidos pelo amor que eles têm por todos os santos, é porque esses irmãos foram amados por Deus e receberam o amor como dádiva. Mas aí talvez alguém diga: pai, eu não sinto assim esse amor todo extravagante que estão falando aqui. Claro, eu sei que Deus me ama, mas eu vou ficar na minha. Aí vem o mandamento. O amor como um mandamento. O amor é um presente, mas o amor também é um mandamento. Perguntaram a Jesus qual é o maior mandamento, e o que ele respondeu? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, entendimento, força e alma. E depois amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos, ou desse mandamento conjunto, depende toda a lei e os profetas. Ou seja, esse é o resumo da lei. Essa lei continua. Essa lei, na verdade, essa é a lei de Deus. Que nós amemos a Deus, respondendo ao amor dele por nós, e amemos uns aos outros como expressão do amor que Deus tem por nós. E Jesus reforça essa questão desse mandamento um pouco mais, e em João capítulo 13, ele diz: um novo mandamento lhes dou. Agora, para tudo, nós já temos o grande mandamento, que é amarmos, já entendemos o mandamento. Entendemos que o mandamento é amar a Deus, sobre tudo e todos, e amar ao próximo como nós a mesmos. Agora Jesus diz: eu tenho um novo mandamento. Aí que novo mandamento é esse? Amem-se uns aos outros. Mas espera aí, esse amem-se uns aos outros não é ali amor ao próximo, ama o teu próximo como a ti mesmo, uns aos outros ali não é os discípulos andando juntos, uns com os outros, então vamos nos amar, isso já não estava no mandamento, por que agora o mandamento é novo? Jesus diz em João 13, 34, amem-se uns aos outros, e ele continua: como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Espera aí, agora pegou pesado. O mandamento dizia: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, assim como eu gosto de mim, né? E que bom que eu posso de manhã levantar, olhar aquele espelho. Eu tenho a vantagem de não estar descabelado quando eu vou para o espelho, né? É uma vantagem que nós temos, né? Olha, temos uma vantagem. Imagina você olhar aquele espelho todo descabelado. Mas você dá um jeito, dá né? Toma um banho, alguma coisa, e você olha para o espelho feliz e você diz: eu gosto desse indivíduo que está aí. Amém? Que bom poder gostar de si mesmo. Isso é muito saudável, isso é bom, né? E eu tenho que amar o outro assim como eu amo esse sujeito que está lá na frente do espelho. Mas agora Jesus diz: não, peraí. Eu quero que vocês amem uns aos outros como eu amei vocês. E como é que Jesus amou? Se entregou, morreu.
Ou seja, amor até as últimas consequências. O mandamento é novo. É novo porque agora Jesus estabelece que o modelo para o amor é Ele mesmo. Ele que é a expressão do amor do Pai. E é novo também porque ao apontar para si, Jesus também mostra essa fonte do amor. É novo o mandamento porque agora nós temos o exemplo de Jesus e nós temos a força de Jesus para amar como Ele amou, porque por nós mesmos nós não conseguimos. Só por graça. Só se Jesus está constantemente agindo na nossa vida para amarmos uns aos outros. Pelo jeito era isso que estava acontecendo lá na igreja dos Colossenses, e Paulo ouve falar do amor que eles têm, por isso ele destaca esse amor. Em terceiro lugar, ele destaca a esperança. Versículo 5 diz: e por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Então, eles tinham essa esperança, uma esperança clara, definida. E essa esperança, então, é uma esperança que traz segurança. E diz aqui que é uma esperança revelada nos céus. É uma esperança que olha para o futuro. E ela tem a sua âncora num futuro certo. Porque esse futuro é lá os céus. Não é o futuro daqui a 5, 10, 15, 20 anos, seja lá. Talvez você tenha esperança, porque daqui a uns 5 anos eu quero estar melhor do que hoje, então eu vou trabalhar. Então eu tenho essa esperança que me toca, que me impulsiona, que me leva para frente. Isso é tudo bom também, a gente tem que ter esse tipo de esperança. Mas o que o Paulo está falando aqui, ele fala da esperança que está reservada, está guardada, está protegida, está segura nos céus. E o que nós temos nos céus? A nossa vida eterna com o Pai. Essa nossa esperança, é a esperança que nós temos em Cristo Jesus. No capítulo 1, no versículo 27, o apóstolo Paulo volta a essa palavra e ele diz: a Ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Essa esperança da glória é Cristo em nós. Nós temos a segurança de que esse futuro lá dos céus vai acontecer porque Cristo está em nós, garantindo esse nosso caminho para chegar aos céus, para vivermos aquilo que foi reservado para nós. Essa é a esperança que nós temos. Nós sabemos que Jesus abriu um novo e vivo caminho, que Jesus foi preparar-nos um lugar, como diz João capítulo 14, e na casa do Pai há muitas moradas, e Jesus um dia desses vai voltar e vai nos buscar para morarmos para sempre nesse lugar glorioso. Só que nós não sabemos quando isso vai acontecer. Por isso, temos a esperança, por isso vivemos dessa esperança. Mas como vimos, essa esperança não é uma esperança em algo duvidoso, incerto. A esperança reservada nos céus significa que é algo seguro, algo garantido, né? Você às vezes tem esperança em alguma coisa, mas você não sabe muito bem, né? Você faz um investimento no banco e você espera que aquilo esteja garantido, receber de volta. Aí tem o fundo garantidor, né? Que o governo garante que certas aplicações até tal valor, até o governo garante que você vai receber de volta. Claro que não fala quando, né? Demora um pouco, mas você recebe de volta. Mas a partir desse valor também o governo não garante. Se você fizer um investimento, você tem a esperança de que aquilo volte, mas você não tem muita certeza. Eu espero receber isso de volta um dia desses. Isso é uma esperança. Mas a esperança bíblica é aquela esperança que está ancorada lá no futuro em algo muito sólido. A esperança nos céus. Então, esperança não é aquela incerteza, assim, aquela expectativa de que algo então pode dar certo. Esperança bíblica é a certeza de que aquilo vai acontecer.
Então, esperança é certeza. Essa é a esperança que esses irmãos da cidade de Colossos tinham. É uma esperança que sabe aquilo que vai acontecer. Não sabe quando vai acontecer. Nós temos sinais, e hoje em dia temos muitos sinais daqueles que foram anunciados por Jesus, né? Estamos vivendo uma pandemia, que é aquilo que Jesus falou, né? Que haveria doenças pelo mundo todo. Tem terremoto, maremoto, tem vulcão até debaixo d'água, e tem de tudo, né, acontecendo na natureza, está acontecendo. Rumores de guerra, o Mr. Putin da Rússia vai invadir a Ucrânia nos próximos dias. Talvez não, né? Talvez não, mas sei lá, parece que vai invadir. E a guerra lá, o negócio compromete, o negócio ali é complicado, vai ficar feio o negócio. Então existem rumores de guerra, muitos sinais, e sem falar que hoje em dia sinais que Jesus falou que iriam acontecer, que tempos atrás nem se imaginava como poderia acontecer. Hoje em dia tem tecnologia, tem poder bélico. Hoje em dia o pessoal tem tanta arma que pode explodir esse mundo em 2 toques. Então aquela visão apocalíptica de bola de fogo, de tudo sendo consumido, 1/3 da terra, tá? Isso é fácil de acontecer hoje. É só a turma lá não se entender direitinho, que eles apertam uns botões meio diferentes lá, e vai 1/3 do mundo para o beleléu, se não for o resto junto. Então hoje em dia tudo pode acontecer. Os sinais estão aí. Mas nós temos a esperança, amados. Nós não sabemos quando vai acontecer. Mas nós sabemos que a nossa esperança vai até além disso. Porque a nossa esperança está nos céus. Reservada a nós nos céus. Amém, amados? Vivemos essa certeza. Concluindo, amados, diz o apóstolo Paulo que eles têm tudo isso, e isso vem do Evangelho. O versículo 5 diz ali: por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Então, a base de tudo é o Evangelho. É aqui que está a nossa fundamentação, é aqui que nós temos a base da nossa fé, do nosso amor, da nossa esperança, o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia de que Deus tanto amou o mundo, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna nos céus. Essa é a esperança do Evangelho. O Evangelho é a palavra da verdade, é a palavra da graça de Deus. É Deus vindo ao nosso encontro. Não é mais um conjunto de leis e mandamentos, de regras, de regulamentos, mas é o Evangelho da verdade e da graça, em que Deus vem a nós. E o Evangelho que aponta para Cristo Supremo, Cristo, cabeça de tudo e cabeça da igreja. Ele, diz Colossenses capítulo 1, versículo 18, Colossenses 1:18, um pouquinho mais adiante, acho que nós temos ali está escrito, acho que Colossenses 1:8, na realidade é 1:18, e ele diz: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia. Esse é o tema da carta de Paulo aos Efésios, que nós vamos sempre de novo, aos Colossenses, vamos sempre de novo ver e vamos exaltar. Jesus é a resposta. E Ele é a base do amor, da fé, da esperança. Como está a sua fé? Você já entregou sua vida a Jesus? Você tomou esse passo decisivo de crer em Jesus como seu Senhor e Salvador? Se ainda não tomou essa decisão, precisa tomar essa decisão. Como está a sua fé no conjunto das coisas que você crê? Você crê em tudo que aparece por aí? Ou a tua fé é baseada na Bíblia, na palavra de Deus? Como está a sua fé? Como está o seu amor? O amor por todos os santos? O amor que vem como dádiva de Deus, derramado no nosso coração pelo Espírito Santo, que então nós deixamos extravasar para os outros. Precisamos crescer no amor, um amor prático, um amor que se importa com o próximo.
E como está a sua esperança? Principalmente nesses dias que a gente vê aí muitas coisas acontecendo que podem ser sinais da iminente volta de Cristo. Isso te dá medo, te dá pavor? Ou você tem essa esperança, essa certeza de que em Cristo nós somos guardados para aquele dia, para estarmos para sempre com o Senhor? Uma igreja que tem Cristo como cabeça, que vê a supremacia de Cristo, é uma igreja que cresce na fé, no amor e na esperança.